noite, marhaba, kifkum absitin, inshallah. Como estão vocês? Eu sou Patrícia Mendes, do canal Egito em Foco, com a parte 2 dos vídeos de etiqueta egípcia, a etiqueta dos faraós. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre etiquetas, parte 1, depois que você assistir esse vídeo aqui, já que você está aqui comigo, corre lá e assiste o vídeo anterior sobre as etiquetas dos egípcios no mundo árabe, parte 1, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com o nosso vídeo sobre etiquetas no mundo árabe, especificamente Egito, parte 2. Bem, que tal começar pelo cumprimento novamente? Uma outra regra de etiqueta, eu sei que eu falei no vídeo anterior sobre cumprimentos, mas vamos falar mais uma regrinha de etiqueta inerente ao cumprimento no mundo árabe. Nunca cumprimente um árabe com a mão esquerda. Jamais. Por quê? A mão esquerda é utilizada pelos muçulmanos no mundo árabe para fazer higiene íntima. Então, somente reserve a mão esquerda para isto. Entendeu? Cumprimente com a mão direita, coma com a mão direita, receba algo com a mão direita, né? E deixe a mão esquerda no bolso, ocupada com as sacolinhas de compras nos seus passeios turísticos, mas nunca cumprimente um egípcio com a mão esquerda. Outra regrinha de etiqueta: não fale mal da religião deles, não xingue a religião, não critique. Isso é uma regrinha básica, eu acho que para o mundo, não é, gente? Quem gosta de ter a sua religião questionada, criticada, ser julgado pela sua opção religiosa, pelas suas crenças, pela sua fé? Isso é muito delicado, é uma parte muito sensível que toca fundo o crente, seja ele de que religião for. Até mesmo um ateu, se ele for questionado sobre o fato dele ser ateu, ele vai se sentir mal com aquilo, ele vai se ofender até um certo ponto, não é? Então, não xingue a religião deles, não questione, não critique, porque um muçulmano, ele vai morrer muçulmano. Ele já nasceu muçulmano. Sim, aqui você vai, batiza seu bebê, ele depois na adolescência ou na fase adulta, ele resolve mudar de religião e tudo bem. O muçulmano não, gente. O muçulmano, ele nasce muçulmano e ele vai morrer muçulmano. Então não critique a religião dele, nem sequer suscite a possibilidade de um dia ele mudar de religião. Não. Simplesmente respeite a sua religião, respeite a do outro, a dele e pronto. Tá bom? Na dúvida, nem toque no assunto religião. Se você não sabe o que dizer, se você tem medo de falar alguma bobagem, de cometer algum gafe, algum excesso, alguma ofensa, ser indelicado, se abstenha de falar sobre a religião dele, né? Mas curiosidade é bem-vinda. Eles adoram falar sobre a religião deles a título de curiosidade. Se você tem a curiosidade, se você demonstra um interesse, uma paixão pela religião deles, por conhecer a religião dele mais a fundo, né? Muito além de fotografar as mesquitas quando você viaja para o mundo oriental, eles vão com certeza adorar falar com vocês sobre o Islã. Outra regra de etiqueta: quando você visitar uma mesquita, peça permissão para filmar, pergunte, procure se orientar, procure saber se você pode filmar naquela mesquita. Algumas mesquitas você não pode nem adentrar, mas outras você pode adentrar, mas filmar é uma questão bem delicada. Então, algumas você pode, na hora que você entra, você pode ver logo de cara que você pode filmar. Vai ter gente filmando, fotografando, mas quando você não vê, ou então na dúvida, vai evitar certos desabores, pergunte se você pode filmar. Eles têm muito cuidado com o ambiente religioso deles, porque eles já foram vítimas de muito atentado, de muita violência. Então, eles prezam muito por esse ambiente sagrado para eles, né? Então é comum você ver do lado de fora das mesquitas, não só do lado de fora das mesquitas, do lado de fora das próprias religiões coptas cristãs, um forte armamento protegendo aquele lugar, né?
E dependendo do local, mais fortemente protegido, né, por uma força militar, ele vai ser. Então, é de bom tom que você procure saber, procure se informar se você pode filmar aquele local, se você pode fotografar naquele local, por uma questão até de respeito e para evitar constrangimentos ou, quiçá, problemas maiores, né? Tem gente que vai ser preso, vai ser questionado, vai ter toda a sua máquina, o seu celular apreendido, né? E ser preso no mundo oriental não é como aqui no Brasil, não. Não sai muito barato, não. E não é em termo financeiro, não. Antes fosse. Lá o processo corre rápido, são complicados e vai rapidamente de uma pena de multa a uma pena de morte, a uma prisão. Não estou falando que você, como brasileiro, vai ser preso, condenado à morte no mundo oriental. Não estou falando nada disso. Eu estou só lhe dando um exemplo de como os trâmites processuais no mundo muçulmano, ele corre bem rápido, bem diferente aqui do Brasil. Então, não custa nada se orientar um pouco a respeito da visita às mesquitas e aos locais cristãos. Outra regrinha de etiqueta, já que a gente adentrou neste assunto de mesquitas, quando você for visitar uma mesquita, cubra-se, vista-se de acordo, né? Não é permitido entrar numa mesquita de regatinha, de roupa curta, mostrando o joelho, não. Então, leve um lenço, de preferência um lenço grande que cubra seus ombros, o seu colo, vá com uma roupa que vá abaixo do joelho, né? Se você não tiver essa roupa, com certeza eles vão lhe oferecer, eles já tem lá uma gavetinha com umas saias, com os lenços para fornecer para quem não está vestido de acordo ao adentrar a mesquita, ou quem pretende adentrar a mesquita. Então, vista-se de acordo. Ah, mas eu não sou muçulmana, eu sou apenas um turista. Eu sei, meu bem, eles também sabem, mas não custa nada, é uma regra. Além de ser uma regra de etiqueta, de ser uma exigência deles, é uma questão de você mostrar respeito por uma outra religião, respeito pelo país, né? Assim como você gosta de que quando alguém adentra a sua casa, você vê pela postura da pessoa, você vê pelos trajes da pessoa, que a pessoa se preparou para ir à sua casa, para lhe encontrar, para se apresentar-se diante de você. Então, você não vai estar ferindo a sua identidade, você não vai estar deixando de ser você, você não vai estar perdendo a sua naturalidade, você não vai estar ferindo os seus costumes, a sua opção, né, de vestir, não. Você vai estar respeitando o outro, o ambiente do outro. Você vai mostrando respeito. Assim como você adora usar uma regatinha, um shortinho para ir pra praia, mas você não se veste assim para ir no casamento da sua melhor amiga. E você vai estar deixando de ser você vai estar perdendo sua personalidade, sua naturalidade, não. Você está seguindo aquele dress code do casamento e respeita a sua amiga. É um momento especial para ela, aquele ambiente que você está adentrando, que você pretende participar. Então, assim também é o dress code de uma mesquita. Siga esse dress code, que você vai aproveitar muito mais a atmosfera do lugar, que tem muito a passar para você. Outra regra de etiqueta: não ofereça carne de porco para um muçulmano. Pelo amor de Jesus Cristo, inshallah. O muçulmano, ele não come carne de porco, né? E existe toda uma filosofia religiosa, todo um fundamento religioso e um embasamento para isso. Mas simplesmente eles não comem carne de porco. Os muçulmanos, pelo menos aqueles mais ortodoxos, mais fervorosos, que muitas vezes nunca saíram do Egito, né? Nunca saíram da sua cidadezinha lá no Egito, nunca saíram nem sequer do seu bairro, eles sequer já viram um porco vivo na vida, quanto mais comer uma carne de porco e seus derivados. Então, se eu tenha de oferecer qualquer iguaria que tenha carne de porco, bacon, aquele famoso baconzinho gostoso, a um muçulmano, tá bom? Outra regra de etiqueta: não ofereça bebida alcoólica para o muçulmano também, né? Se ele for à sua casa, numa festa que você o convide, né? Ou mesmo quando você estiver no país deles, ele está lá sentado à mesa com você e você oferece uma bebida alcoólica, não.
Ele não vai se ofender, ele não vai lhe amaldiçoar por isso. Mas é uma regra de etiqueta que você deve seguir, porque seria uma gafe. Porque eles não bebem bebida alcoólica, eles não tomam bebida alcoólica, né? E eles seguem isso à risca. Então, com uma regra de etiqueta, para você ser educado, não cometer uma gafe, um absurdo, não ofereça e não insista a bebida alcoólica para um muçulmano, porque ele não bebe bebida alcoólica. Outra regra de etiqueta que vale, que eu tomo esta para a vida, né? Não diga palavrão na frente de um muçulmano, principalmente se esse muçulmano já é um idoso. Os muçulmanos, eles tomam isso, como eu falei, para a vida deles. E eu tô me policiando para também, porque a gente é acostumado a dizer um palavrãozinho aqui e acolá, né? A gente leva uma topada. Eu não penso que não. O palavrão já saiu. Se não saiu, você pensou no palavrão, não é? E eles não dizem palavrão. Esse meu amigo que eu falo, que tem sido meu consultor para assuntos estratégicos, porque eu quero trazer para vocês uma verdade, eu não quero passar uma informação da qual eu não tenha segurança do que eu estou falando, né? E eu multiplico isso por 1000, porque não é a minha cultura. Eu não estou falando aqui do Brasil, eu estou falando de um outro país, de uma cultura que é totalmente diferente da minha, que possui um idioma totalmente diferente do meu, uma religião totalmente diferente da minha, mas que eu aprendi a amar desde adolescente. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso. Pois bem, esse meu amigo, ele sempre, quando a gente conversa, ele sempre dizia assim, não xinga. Xingou, não xinga. E eu acho super interessante, é tão lindo, se você parar pra pensar, é tão lindo você não xingar, né? Eu não sei, o seu discurso muda completamente, a atmosfera do local ali é outra, a energia é outra, né? Quando você se expressa sem precisar fazer uso de qualquer palavrão, mesmo a título de brincadeira. Eu me lembro que às vezes eu ia conversar com ele e às vezes eu ficava até questionando assim, ai meu Deus do céu, meu cabelo tá horrível, meu cabelo tá uma bagunça e tudo. Ele não disse isso, Patrícia, não diz isso. Você não tá um lixo, você não tá uma bagunça, seu cabelo não tá feio. Ou seja, até quando não é um palavrão, mas é algo que lhe deprecia, é evitado pelos muçulmanos, né? Porque eles acreditam que você tem sempre, por pior que seja a situação, por pior que você esteja, é sempre possível estar melhor daqui a alguns minutinhos, ou no outro dia, ou mais tarde, né? E que tudo tem um propósito. Então não xingue, não reclame, não se menospreze, não se diminua, eu tô horrível, meu cabelo tá... Não. E isso eu aprendi com um muçulmano e eu tô procurando levar isso pro meu dia a dia, pra minha vida. Eu sei que é difícil porque a gente, como eu falei, a gente tem uma outra cultura, são anos em um outro ritmo, são anos fazendo uso de outros hábitos, bons ou não, às vezes apenas diversos, mas que vale a pena, nunca é tarde pra gente começar a mudar. Quando este mudar, não significa ferir seus princípios, né, se tornar artificial, né, passar por cima da sua personalidade, fingir ser uma outra pessoa. Não, significa apenas mudar para melhor. Então, mudar para melhor é sempre bom. Assim como mudar de opinião, quando a sua opinião já está ultrapassada, quando a sua opinião que antes era certa, outrora certa, hoje já não é tão certa, já é meio duvidosa, já é meio errada, mudar de opinião, mudar para melhor, mudar. Se a sua opinião melhorou com o tempo, por que não? Então, procure já mudar a partir de agora, não diga palavrão. Outra regra de etiqueta. A gente aqui no Brasil, a gente costuma ir à missa aos domingos, né? Temos aquele horáriozinho, geralmente de manhã bem cedo ou no final da tarde, dependendo, né, do seu hábito, né? E também dos horários das igrejas. Algumas igrejas, elas fecham a partir de tal hora, então aquilo termina fazendo com que a gente se ajuste àquele horário da igreja e vá ou de manhãzinha ou até certo período da tarde para a igreja, né? À noite, no máximo. Então, evite marcar alguma coisa, um compromisso ou visitar um muçulmano às sextas-feiras ao meio-dia. Por quê? Por que, Patrícia? Sexta-feira, meio-dia, né? Porque pode ser um almoço, você marca com o muçulmano, chega lá, vai visitar e tudo, né?
Para os muçulmanos, assim como nós temos o domingo sagrado, eles têm a sexta-feira como dia sagrado. Jumu'ah al-Salah, Salah al-Jumu'ah, ou como um bom egípcio, Salah al-Jumu'ah. O que isso significa, Patrícia? É a sexta-feira da oração. É o dia sagrado dos muçulmanos na semana em que eles tiram para orar. E essa oração na mesquita é ao meio-dia. Então, na sexta-feira, a sexta-feira para um egípcio corresponde ao nosso domingo aqui. Então, é um dia de folga. O fim de semana no mundo muçulmano, assim como o egípcio, começa na sexta-feira. Nós temos o nosso fim de semana sábado e domingo, eles têm o fim de semana sexta e sábado. Sexta-feira, eles vão para a mesquita orar. Então, evite marcar um compromisso com o egípcio ao meio-dia da sexta-feira, porque ele vai estar, se ele for um egípcio que se preza, um egípcio que não falha ali, não falta com as orações da mesquita, sexta-feira, meio-dia, ele vai estar lá na mesquita fazendo a oração de sexta-feira. Salah al-Jumu'ah ou Salah al-Jumu'ah. Ok? Então, sexta-feira, pense bem no horário que vai ligar para um egípcio ou visitá-lo. Tá bom? Outra regrinha de etiqueta: não fale sobre menstruação como muçulmano, né? Isso também eu achei interessante quando eu aprendi sobre essa regra de etiqueta, porque eu sempre tive isso comigo desde pequena. Não movida por uma questão de pudor, por questão de regra de etiqueta, não, por vergonha. Eu sempre fui muito tímida, então eu achava um absurdo falar sobre menstruação, sequer com minhas amigas no colégio e tudo, né? Eu já ouvia aquelas minhas amigas mais assim, mais extrovertidas, mais, né, populares, falando abertamente, tranquilamente, que estavam naquele período menstrual e tudo, sem nenhum constrangimento, e eu ficava, meu Deus, né? Então eu evito até hoje. Então, não fale sobre período menstrual com muçulmanos. Isso é uma questão de foro íntimo, que é da mulher e que ninguém precisa saber. Elas mesmas nem sequer comunicam umas às outras, às vezes, que estão neste período menstrual, ok? Não fale sobre menstruação com uma muçulmana, nem com um muçulmano, né? Outra regra, qual seria outra regra de etiqueta boa para trazer aqui para este vídeo agora? Uma bem, que eu diria, pouca gente sabe, mas que é uma coisa que é boa ter conhecimento. Eu sei que a gente não sai por aí fazendo barulho de porquinho com o nariz, aquele barulhinho que o porquinho faz. A não ser quando você tá brincando com uma criança, né, uma mãe com um filho, quando tá contando uma historinha e faz aquele barulho do porquinho. Pois é, não faça isso diante de um muçulmano, pelo amor de Allah. Pelo amor de Allah, não faça isso. Porque talvez seja esse um dos piores gestos que você pode... Sons que você pode emitir na frente de um muçulmano é o som de um porco, né? Aquele som do porco pelo nariz, né? Que eu não vou nem fazer aqui. Vai que tem um muçulmano assistindo, né? E eu ofendo um seguidor, um inscrito do meu canal. Eu não quero isso, gente, por favor. Eu sou comportada, sou da paz. Então, evite, né? Talvez esse barulho do porco não seja bem-vindo, seja como uma grande ofensa, uma coisa terrível para os muçulmanos, que eu prefiro nem me aprofundar aqui. Já tenha um respaldo, né, na religião, né? Tenha um cunho religioso aí, esse certo desgosto por esse som, né? Eles não gostam desse som, eles não gostam que você imite um pouco na frente deles. Então, é um assunto até difícil para mim adentrar, para me tentar explicar assim, mais ainda para vocês, porque como é que eu saberia? Eu perguntar para um muçulmano, perguntar para meus amigos, eu não posso nem perguntar para eles, porque eu acho que, claro que eles não querem nem falar desse assunto. Mas fica assim, fica a dica aí, e vai na fé, acredita em mim, não faz barulho de porco na frente do muçulmano, que você vai se dar muito bem, tá bom? Um outro assunto bem engraçado para terminar, que eu acho que esse vídeo tá bem longo, mas eu tô me divertindo tanto, gente, falando nas regras de etiqueta com vocês, eu acho que vai ter o vídeo parte 3. Quando você adentrar numa mesquita, né, aproveitando que esse vídeo aqui, as regras, dentre as várias regras de etiqueta que eu apresentei nesse vídeo até agora aqui, eu já falei 2 vezes sobre mesquita, vai aqui a 3ª vez.
né? Quando você adentrar uma mesquita, que coincidentemente, ou mesmo fora da mesquita, tá bom? Ou mesmo fora da mesquita, vamos deixar isso bem claro, dentro ou fora da mesquita, em qualquer lugar que você estiver no mundo muçulmano, num país muçulmano, que você escutar o adhan, ou adhan, né? A pronúncia, a escrita é a mesma, mas a pronúncia vai variar de acordo com o local do Oriente Médio que você esteja, né? Que é uma coisa linda, que me toca profundamente. Eu ainda vou falar para vocês sobre um aplicativo que eu tenho, inclusive também eu influenciei minha mãe também faz uso desse aplicativo também, em que a gente escuta o Adhan, né? Nos horários das orações dos muçulmanos. Eu vou criar um vídeo, vou falar sobre isso. Acabei de ter essa ideia. O Adhan nada mais é do que o chamamento para a oração dos muçulmanos. Eles oram 5 vezes ao dia, como eu já falei, né? E o chamamento, o Adhan é exatamente para lembrá-los que aquele é o horário da oração, né? É um canto emitido pelas mesquitas, né? Para quem não sabe, é um canto religioso. Aquele canto é como se a gente chama aqui de ladainha, né? Mais ou menos assim. Eu não sei em que região. Você que está me assistindo agora, eu não sei em que estado você está, em que região você está, né? Mas aqui no Nordeste, a gente chama de ladainha, quando você recita algum trecho da Bíblia ou alguma oração religiosa de forma cantada, né? De forma cantada. Então, esse é o chamamento para oração. Naquele chamamento, ele merece respeito, porque ele está falando de Deus. Ele está citando o nome de Deus e ele está demonstrando uma adoração a Deus, ao mesmo tempo que ele está chamando os fiéis, os crentes, os muçulmanos à oração. Então, não imite o som que ele está proferindo, nem critique, nem deboche, porque ele está falando de Deus, e Deus é Deus em qualquer religião, independente dele estar falando em árabe, de você não estar entendendo nada, você sabe, eu acho que você é culto o suficiente para saber de que se aquele som tá provindo de uma mesquita, é claro que é um chamado religioso, tem uma conotação religiosa aquele canto. Então respeite, não imite, porque é uma coisa mal vista, é uma ofensa gravíssima, né? Você debochar, tentar imitar, né, a sua maneira, aquele som aquele canto que você está ouvindo que você não entende, mas que no fundo você sabe que está vindo da mesquita, que é um chamamento para oração, porque se você foi até um país muçulmano, no mínimo você sabe da existência do chamamento para oração, né? E respeito, eu acredito que é a regra de etiqueta mais genuína, né? É aquela que já nasce com você, ou que você adquiriu de berço, da sua criação, né? Então não existe coisa que não precisa você ouvir aqui neste vídeo para você seguir, para você acatar, né? Já vem do berço, já vem de berço, sua mãe já ensinou, sua ética interna lhe ensinou, né? Respeito, eu acho que respeito seria a mãe das etiquetas para mim, né? Se você respeita o outro, provavelmente dali naturalmente suas regras de etiquetas universais fluirão naturalmente, né? Então não imite o imã. Imã é a pessoa que faz o chamamento para a oração. Também um dia eu vou falar sobre o imã, né? Hoje em dia, com a tecnologia, às vezes o imã ele já não vai cantar pessoalmente chamando o pessoal à oração, já está ali gravado e eles só colocam nos horários, né, e chamam a oração, né? Até aqui mesmo no meu bairro eu fui descobrir e fiquei chocada, gente, mas é verdade. Toca uma música religiosa, né, às 6 da tarde, né? Lembrando que a missa está para começar. E eu fui descobrir, minha mãe falou outro dia que aquele som ali é gravado. E eu fiquei chocada, mas tá valendo. Mas pra você ver o que é a tecnologia, né? Eu não sei se o tocar do sino
Parece que o sino não, parece que o sino ainda é o de verdade, né? Vai alguém lá e plim, 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 toca o sino. Eu não sei se já é digital também. Mas tá valendo, né? O que vale nesses casos, principalmente em termos de religião, né? Em que toca o divino, no que toca o divino, é válido, né? A gente não tá aqui para questionar nada, e sim só para agradecer, ser grato e respeitar, né? E a tecnologia tá aí para ser bem utilizada, né? A nosso favor. Então ela é bem-vinda, sim, facilita muito a vida de muitas pessoas, né? Então eu acho que esse vídeo por hoje ele já está bom, né? Tem tanta regra de etiqueta nova, gente, pra me passar pra vocês, que eu poderia ficar aqui conversando horas, mas eu sei que, né, os vídeos aqui no YouTube se tornam cansativos se a gente se prolongar, mesmo que o assunto seja maravilhoso como é, tá bom? Minha mãe já me disse que às vezes que um discurso ideal ele deve ter no mínimo, no máximo 5 minutos, né? Ele prende a atenção das pessoas. Mas eu não tô aqui discursando, né, gente? Eu tô conversando com vocês. E eu me senti tão à vontade para gravar esse vídeo com vocês hoje que eu resolvi me permitir demorar um pouquinho mais, ok? Mas fiquem com Deus. Se você tiver alguma regra de etiqueta para me contar, me conta aqui nos comentários. Como eu costumo frisar nos meus vídeos, aqui é uma troca. Eu faço daqui um meio de me comunicar com vocês, de fazer amizade com vocês. Isso aqui é uma terapia para mim. E eu estou aqui não só para informar, como aprender. É assim que o conhecimento se torna mais grandioso, né? Se torna grandioso. É assim, essa troca. Então, se você tem algum conhecimento sobre uma regra de etiqueta egípcia, me conta aqui nos comentários. Se você gostou de alguma, se você achou alguma engraçada, se você já sabia, me deixa saber aqui nos comentários, tá bom? Vamos fazer essa troca. Eu vou ficar muito feliz. E, por favor, não esquece, não se empolga com o vídeo e sai correndo. Antes de desligar, dá o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha este vídeo e toca lá o sininho da notificação para você receber notificações sobre os vídeos que virão, tá bom? Não esquece. Márcia Lama, tchau, tchau, boa noite.